Depoimento dado aos promotores do GAECO reforça a existência de suposto esquema de cobrança de propina para aprovação de imóveis pelo Departamento de Água e Esgoto de Sumaré. Depois de protesto, o prefeito de Cosmópolis veta aumento de 61% nos salários dos vereadores. No futebol, com o retorno de Osiel e Neto, o Guarani tenta voltar a vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. Agora, no Band Cidade. Boa noite. Uma denúncia de um guarda municipal de Montemor motivou uma operação realizada hoje na cidade de Imbituba, em Santa Catarina. Um homem de 41 anos foi preso por suspeita de pedofilia. Nós vamos conversar sobre esse assunto agora com a repórter Carla Ramil, que tem mais informações sobre o caso. Carla, boa noite. Como o GM aqui da região teve contato com um homem preso no sul do país? Boa noite, Cíntia. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Olha, o guarda municipal aqui de Montemor teve contato com o pedófilo por meio de uma sala de bate-papo na internet. Foi por meio desse assunto, dessa conversa, que ele percebeu um comportamento estranho do homem, né, Adelício? Conta pra mim como é que foi. Foi exatamente. A sala de bate-papo tinha em torno de 8 pessoas conversando e eu desconfiei da maneira que ele estava falando a respeito de crianças, né, pessoas de pouca idade. Aí eu simulei também algo parecido e com isso ele pediu para falar comigo em particular. Foi aí que eu identifiquei o crime. Inclusive, nesse momento, você conseguiu perceber que já havia uma conversa sobre pedofilia, que inclusive ele poderia te dar dicas de como se tornar um pedófilo, né? Com certeza. Como ele imaginava que estava falando com o igual, ele começou a me dar dicas e também a me ensinar como me proteger para que eu não fosse pego jamais. De que forma que ele chegava, abordava as vítimas dele? Através de ajuda. Ele procurava vítimas com a situação financeira um pouco ruim e ele oferecia ajuda, ganhava confiança e através disso ele chegava nas crianças. Esse trabalho, foram 3 meses de investigação, 3 meses de conversas com o pedófilo. Isso te deixou indignado, saber dessa rede que acontece em todo o Brasil? Sim, foi os piores 3 meses meu nesses 18 anos de Guarda Civil Municipal de Montemor. É um caso que você acompanhar pela televisão ou ler em jornais e revista é uma situação, mas ouvir na prática, muitas vezes praticamente acontecendo há poucos minutos, é terrível. O que te motivou a fazer a denúncia para o Ministério Público? O que me motivou, eu sou pai de um casal de filho, fiquei indignado, fiquei inclusive no primeiro momento com vontade até de tomar outras atitudes, mas a experiência e o tino policial falou mais alto e foi por isso que eu tomei essa atitude. Cíntia? Carla, esse grupo de pedofilia, como você disse, agia no Brasil todo e inclusive aqui na nossa região, não é? Já se sabe em quais cidades? Já sim, Cíntia. O Ministério Público investiga a participação dessa rede de pedofilia em cidades como Jundiaí e Limeira. Mas no Brasil todo isso acontecia, né, Adelício? Várias cidades do Brasil, eles tinham um grupo que divulgava fotos e vídeos não só pela internet, como também por aparelhos celulares, né? Exato. Ele chegou a mandar algumas imagens de crianças, de vítima dele. Relatou para mim um grupo dele na cidade de Jundiaí, outro em Limeira. Inclusive ele trocava, segundo ele, com a presidiária de Limeira, ele trocava fotos da filha dessa presidiária a troco de crédito celular. Inclusive tem uma parte interessante também deste caso, que é que o pedófilo disse que tinha consciência do crime, mas que isso era comum, que até em épocas passadas isso era bastante comum, era uma forma dele justificar o crime, né? Exato. Na mente dele, ele queria transparecer que ele não estava cometendo nada de errado, que isso fazia parte da origem da pessoa humana. E tentava convencer, no caso eu, que ele imaginava que eu era o igual, que eu não deveria parar com isso aí. Adelício, ele também usava alguns códigos, né, para que a polícia não o pegasse.
Exato. As vítimas dele ele denominava como caminhonete. Então todas as vezes que ele mandava alguma mensagem para mim, dizendo que estava com uma caminhonete, queria dizer que ele estava com uma vítima. Então ele pedia para que eu atendesse o telefone, que eu ia ouvir o ronco da caminhonete, ou seja, ele literalmente cometeu o delito. Como é que você se sente como policial, como pai, denunciando um caso tão grave como esse, de casos que ocorrem sempre agora aqui, que a gente tem notícia na mídia? Eu estou com o sentimento de dever cumprido, acho que fiz a minha parte. No primeiro momento que eu senti que eu poderia fazer algo para tentar ajudar e resolver essa situação, eu não me omiti. Cíntia? Obrigada, Carla, pelas informações. E 4 homens foram presos suspeitos de praticar um sequestro relâmpago ontem à noite em Campinas. Durante a ação, a moça chegou a ser violentada e o rapaz preso no porta-malas do carro. Emanuel Leandro Santos de Alencar, Márcio de Jesus Santos, Erenildo de Jesus e Severino Olímpio Bezerra, que já tem passagem pela polícia, são suspeitos de praticar um sequestro relâmpago na Avenida Rui Rodrigues, em Campinas. O casal foi rendido por volta das 10 horas da noite, quando passava de carro por esta avenida. Eles foram fechados pelo carro dos criminosos, que com uma arma nas mãos anunciaram o assalto. O homem de 22 anos foi colocado no porta-malas, enquanto a mulher de 24 ficou dentro do veículo sendo ameaçada pelos criminosos. Daqui, eles seguiram para o bairro Campo Belo. Depois de roubar os pertences das vítimas, o grupo se separou. Foi então que um dos criminosos estuprou a jovem dentro do carro, enquanto o namorado dela ainda estava preso no porta-malas. Ao serem libertados, os dois caminharam quase 1 hora em busca de ajuda e chamaram a polícia. Após a comunicação do grupão, várias viaturas foram para o local onde localizou a vítima, sendo ela conduzida por outras viaturas até a Unicamp, onde foi medicada e posteriormente liberada. Enquanto a minha equipe e outras equipes permaneceram pelo Campo Belo, e nós logramos êxito em localizar o Astra, estacionado de frente a uma residência. Batemos a porta lá, os moradores saíram, nós conversando com eles. No primeiro momento negaram a autoria, mas após a moça reconhecer através de fotografia apenas 2, nós conduzimos todos os indivíduos ao plantão policial. Os 4 homens foram apresentados no 1º Distrito Policial e reconhecidos pelas vítimas. E bandidos que tentavam explodir caixas eletrônicos nesta madrugada acabaram destruindo um banco que fica no bairro Nova Campinas. Segundo testemunhas, pelo menos 2 bandidos encapuzados chegaram por volta das 3 horas da manhã e colocaram artefatos nesta agência bancária que fica no bairro Nova Campinas. A força dos explosivos foi tão grande que o banco ficou completamente destruído. Divisórias de madeira se partiram. O vidro da fachada quebrou e pedaços de metal ficaram espalhados pelo chão. No teto, um buraco se abriu e a tubulação de ar foi danificada. Até na calçada, em frente ao local do crime, foram encontradas peças dos caixas eletrônicos. Como um cano d'água estourou, os bandidos fugiram, deixando para trás R$ 91.790 que ficaram molhados. A quantia roubada não foi divulgada. A assessoria de imprensa do banco não soube informar quando a agência vai ser reaberta. E 2 homens morreram e outros 2 ficaram feridos durante a troca de tiros com a polícia de Atibaia. Eles são suspeitos de assaltar uma joalheria no centro da cidade. A polícia apura agora se os bandidos são os mesmos que há cerca de 1 mês chegaram a invadir esta loja. E veja ainda hoje, funcionários que fazem a segurança no transporte de valores suspendem a greve temporariamente e voltam ao trabalho.